André Mendonça detona no STF, escancara a censura e deixa ministros sem saber onde enfiar a cara. Com um voto cirúrgico e afiado como navalha, Mendonça chutou o balde, quebrou o protocolo e deixou o plenário do Supremo parecendo sala de aula depois da bronca da diretora. O que era para ser mais uma sessão protocolar e elegante no STF virou palco de um verdadeiro massacre argumentativo. Quem roubou a cena? Ninguém menos que o ministro André Mendonça, que desceu a lenha sem medo de cara feia e repetiu a palavra censura mais vezes do que político em campanha, repete mudança. Foi tiro, porrada e argumento. Enquanto alguns ministros tentavam contornar a polêmica do artigo 19 do Marco Civil da Internet com falinhas mansas e jeitinho de quem quer agradar as Big Techs, Mendonça chegou como um rolo compressor jurídico, atropelando a hipocrisia com classe e deixando os colegas do plenário mais desconfortáveis que terno de linho no calor de Cuiabá. Logo de cara, ele mirou no alvo que ninguém queria encarar. O que se pretende aqui é censura. Censura prévia. E isso é incompatível com a democracia. Pluft. Silêncio total. Quem esperava um voto morno ou conciliador levou foi um tapa argumentativo de luva de boxe. O ministro foi fundo. Disse que no Brasil é permitido até duvidar da existência de Deus, da ida do homem à lua e até da justiça eleitoral. E se a Constituição garante isso, não vai ser meia dúzia de excelências que vão proibir o povo de pensar, desconfiar ou se expressar. Com ares de aula magna e alma de gladiador democrático, Mendonça citou teóricos pesados como Robert Dahl, Conrad Hess e José Afonso da Silva. Mas o recado por trás de toda a erudição era direto como murro na mesa. Não se combate ideia calando boca. Combate-se ideia com ideia. E aí, meu amigo, até ministro experiente olhou pro teto fingindo que estava lendo alguma coisa. Mendonça não entregou o voto antecipadamente a ninguém. Nada de spoiler pra coleguinha. Fez questão de ler ao vivo no gogó, cada vírgula, e devagar. Bem devagar. Tão devagar que teve ministro quase implorando por um botão de acelerar o tempo. Mas não teve moleza. Se quisesse entender, era sentar, ouvir e engolir seco. O voto dele foi um verdadeiro stand-up jurídico com clima de tribunal de guerra. Expôs, com requinte e precisão, o abismo entre o discurso de proteção à sociedade e a prática silenciosa de amordaçar quem pensa diferente. E olha que Mendonça nem precisou levantar o tom. Só jogou luz na escuridão e deixou o STF tremendo na base. E o resto dos ministros? Pareciam figurantes no próprio filme. Toffoli, Barroso, Fux, todos ali com expressão de quem percebeu que estava sendo gentilmente esculachado com base na Constituição. Tentaram justificar, jogaram para a narrativa de que não é censura, é regulação. Mas a essa altura, o estrago já estava feito. O plenário virou um vestiário depois de goleada. Até o ministro Cássio Nunes, que poderia pedir vista para adiar o julgamento, já sinalizou que talvez nem precise. Afinal, com o voto de Mendonça, o cenário já ficou claro como água de filtro novo. Resumo da treta de gala. Mendonça falou várias vezes em censura e deixou claro: isso aqui é autoritarismo disfarçado. Botou o dedo na ferida, levantou poeira e deixou o STF em saia justa nível tela azul. Deu aula de Constituição, citou teóricos e escancarou que liberdade de expressão não é favor, é direito. Deixou os ministros boquiabertos e sem réplica, só com a cara de quem foi desarmado com um argumento só. André Mendonça não apenas falou, ele escreveu com letras garrafais o que muitos têm medo de dizer: que o STF está prestes a rasgar a Constituição em nome de um suposto bem coletivo, que no fim das contas mais parece desculpa esfarrapada para calar a boca do povo. E se depender dele, isso não vai passar em branco. Ontem, Mendonça não foi só ministro, foi guardião da liberdade e deixou a toga da maioria tremendo de vergonha.